Bom, eu não creio em reencarnação. Regressão, aquele papo da regressão. Mas eu não creio em reencarnação como princípio de salvação. Porque o que o kardecismo ensina é a reencarnação como um processo salvador. Você é salvo pelo aperfeiçoamento adquirido através de muitas vivências em fases diferentes da história, onde você tem sempre a chance de novo e de novo de consertar erros passados pelos quais você reencarnou numa situação de dificuldade ou dentro da conjuntura na qual supostamente você teria a chance de aprender o que no passado você não aprendeu, de absorver o que você não absorveu e de crescer e de se iluminar na direção do que você no passado desperdiçou e não alcançou. Então, não creio, a Escritura não ensina isso, Jesus nem por um segundo indicou isso, embora ele estivesse cercado dessa crença, porque os judeus dos dias dele, os judeus populares, os judeus do povão, a maioria deles cria em reencarnação. A gente vê isso lá em Mateus 16, quando as perguntas são reencarnacionistas, as respostas, perdão. Quando Jesus diz, quem diz às multidões que eu sou? As respostas dadas a Jesus são todas reencarnacionistas. Uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, alguns acham que tu és um dos profetas que voltou. E havia até alguns que achavam que ele era João Batista, que tinha acabado de ser decapitado, mas cujas influências tinham grudado em Jesus. Então vocês vejam que todas as respostas são respostas que, do ponto de vista da paganidade, do paganismo da compreensão, remetiam para a ideia de reencarnação em Jesus. Não disse não é o caso. Não. Simplesmente não era. Como quando perguntaram ao próprio João Batista, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, perguntaram a João Batista, és tu Elias? E João Batista disse, não sou. Embora ele aceitasse que ele tinha vindo no espírito e no poder de Elias, no espírito, não no sentido de que ele era o Elias reencarnado, era o espírito profético, a atitude profética, o modo profético. Ele tinha vindo no molde Elias de profecia. Era só isso. A Escritura fala de reencarnação, fala de ressurreição, não de reencarnação. E se a salvação fosse por reencarnação, Jesus teria morrido em vão. Porque Jesus disse que morreu para consumar esse trabalho de salvação, para que o imperfeito fosse aperfeiçoado na cruz e não na reencarnação. Se aquele ladrão malfeitor que Jesus disse que estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso, tivesse que se submeter ao processo salvador reencarnacionista, ele não estaria com Jesus naquele mesmo dia no paraíso. Jesus ia ter que dizer, olha que bom, graças a Deus você começou a enxergar, mas você ainda terá que voltar e se reencarnar até que a compreensão se fixe e você atinja a luz suprema. Mas não, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou a história do reencarnacionismo como forma de processamento salvacionista. Acabou com a soteriologia reencarnacionista. Isso sendo simples, aqui, papinho de graça. Canjinha boba, sem profundidade, já liquida esse negócio. O místico, o transcendente e o espiritismo kardecista. Então, em contraposição à ética horizontal, simples do evangelho relacional,
Você perguntou como você pensa do outro lado. Ou seja, o outro lado que você designou foi aquele que mais enfatiza a transcendentalidade, Sim. o mistério, os espíritos, a vida depois da morte, o kardecismo em si. Então deixa eu responder rapidamente. Número 1, eu não sei de onde vem o seu entendimento do Evangelho, mas o Evangelho não é só uma ética relacional. Ele também tem uma ética relacional. E é por essa ética relacional que a gente vê quem tem compromisso e quem não tem compromisso com o Evangelho, porque Deus decidiu ser amado no próximo, de modo que qualquer amor que eu diga que tenho por Deus, que não desemboque em amor, justiça, verdade, fidelidade, nas minhas relações com os humanos, meus irmãos e meu próximo, é morta diante de Deus. Tal fé sem relacionalidade é morta. Então, aonde quer que você tenha sido educado, você foi educado só nessa ética da horizontalidade. Mas o Evangelho está entupido de transcendentalidade. Quem crê tem a vida eterna, já é habitado pela vida eterna, o reino de Deus está dentro em vós, você sabe que já passou desta morte para a vida, aprende que a morte já não mata mais, ora e crê na visitação de Deus no meio da necessidade humana, sabe e crê na ressurreição de entre os mortos, crê que Jesus vai voltar. Creio que se eu cair morto aqui agora, vocês vão me cremar, mas eu já estarei em Cristo Jesus eternamente, porque nele eu já vivo, nele eu já estou, nele eu sou. Então pode haver transcendência maior do que essa? Eu não creio na reencarnação, eu creio na ressurreição dos mortos. Por isso eu não creio no espiritismo. Eu não vejo nada no Evangelho nem na justiça do reino de Deus que carregue a resemblance, a semelhança do espiritismo, que é um movimento kármico. O homem faz o melhor, se não fizer o melhor, ele vai voltar para ter chance de melhorar no que ele não melhorou. Se ele fizer o pior, ele vai voltar tantas vezes quantas, num processo desmemoriado, porque o indivíduo não lembra de que vida teve, ele consiga oportunizar-se de maneira melhor para ir galgando posições de conquista evolutiva nesse mundo espiritual. Isso é totalmente contra o que o Evangelho ensina. Jesus nem de longe passou perto disso. Isso é uma abominação em relação ao fato de que Jesus disse na cruz: está pago, está consumado. É uma heresia louca, usando uma palavra que eu não gosto de usar, mas é uma loucura. Você crê na reencarnação e ao mesmo tempo crê que Jesus na cruz levou sobre si o pecado de todos os homens, de todas as eras, de todas as gerações, passadas, presentes e futuras. E que além disso morria ao lado dele ainda um ladrão, para que ele não disse, o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque ele se arrependeu, creu que os atos dele eram maus, e se arrependeu e disse, teve essa ousadia instantânea: lembra de mim quando tu voltares no teu reino. E Jesus não disse a ele, não, filho, tu tens que reencarnar muitas vezes, porque grandes foram os teus males, os teus maus feitos precisam dar lugar a uma sucessão contínua de reparamentos e autorremissões pelas novas encarnações que tu terás, até que, em perseverando na bondade, na caridade, na justiça, daqui a mais algumas vidas tu entres numa dimensão de luz em relação à qual tu apenas ascenderás, crescerás até chegares à luz maior aonde eu estou. Não. Jesus disse, ao contrário de toda essa sequência kardecista, hoje mesmo, sem reencarnação,
sem karma, por causa do meu perdão, teu arrependimento, meu perdão, tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado, porque está feito. Porque o escrito de dívida que havia contra ti foi rasgado inteiramente, encravado na minha cruz. Eu estou sendo morto pelo teu pecado. Está pago. Tu não deves mais nada. Aquele que crê já passou da morte para a vida, já transcendeu, tem a vida eterna.